Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Gênesis, capítulo 34, do versículo 24 ao 29. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: "Deixe-me ir, pois está amanhecendo." Jacó, porém, respondeu: "Não o deixarei ir enquanto não me abençoar." "Qual é o seu nome?" perguntou o homem. "Jacó", respondeu ele. O homem disse: "Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu." "Por favor, diga-me qual é o seu nome", disse Jacó. "Por que quer saber meu nome?" replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a uma breve reflexão sobre esse contexto no livro de Gênesis, que conta o momento em que Jacó teve uma luta com Deus. Para quem não conhece a história de Jacó, Jacó foi filho de Isaac e Jacó ele roubou a bênção de seu irmão Esaú através de uma mentira, de um engano que ele criou. Ele queria uma bênção e para receber a bênção dele, ele mentiu, ele enganou. Porém, dentro desse contexto da vida de Jacó, ele passou por algumas coisas por conta de ter semeado uma mentira em sua vida. O que eu quero chamar a sua atenção hoje, dentro disso aqui, são dois pontos muito importantes. O primeiro é que se nós analisarmos o contexto da história de Jacó, de seu pai Isaac e de seu avô Abraão, nós vamos perceber que os três contaram uma mentira. Abraão, lá atrás, chegou a contar uma mentira por medo e, para poupar a própria vida, passou por um momento em que ele precisou enganar pessoas. Não dentro da vontade de Deus, também passou por uma situação delicada. Logo depois, Isaac, pai de Jacó, também contou uma mentira a Abimeleque. E se você quiser saber mais detalhe de tudo isso, você pode ler no livro de Gênesis, nos capítulos 20, à frente, você consegue acompanhar todo esse contexto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que parece que dentro dessa realidade, Jacó carregou dentro de si essa maldição. A maldição de precisar mentir, a maldição de precisar enganar os outros para conseguir o que queria, para conseguir a bênção. E durante todo esse tempo na vida de Jacó, nós podemos perceber que Jacó, ele sofreu, porque primeiro ele teve que se separar de sua família, teve que fugir de seu irmão que queria persegui-lo porque roubou a bênção. E depois, quando tentou se casar com a mulher que ele tanto amava, ele também foi enganado, ou seja, colheu do fruto que havia plantado. Porém, ao longo de sua trajetória, Jacó decidiu voltar para casa, para reconciliar-se com seu irmão. E dentro desse contexto, conta que no meio do caminho, Jacó ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Jacó lutou pela sua bênção. E é esse momento que eu quero falar com você. Dentro desse momento aqui, onde nós percebemos que Jacó, ele lutou incessantemente. Nós vemos que no contexto que nós acabamos de ler, ele lutou a noite inteira. E o homem disse a ele: "Olha, me deixe ir embora." E ele disse: "Não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar." Muitas das vezes, nós agimos como Jacó. E eu quero que você que está me ouvindo preste atenção no que eu vou dizer. Muitas das vezes, nós queremos tanto uma bênção que nós enganamos as pessoas. Enganamos aqueles que nos cercam porque nós não conseguimos da maneira mais simples a bênção que tanto queremos. E ao invés de nós esperarmos o tempo correto de Deus para receber essa bênção,
Muitas das vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, queremos resolver a nossa maneira e enganamos as pessoas. Criamos circunstâncias muitas vezes que nos levam à maldição, que nos levam à condenação. Hoje eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a meditar um pouquinho sobre esse contexto de Jacó. Perceba que Abraão contou uma mentira. Isaac também contou outra mentira. E Jacó perdurou a vida dele contando mentira. E essa maldição só foi quebrada quando Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus. Perceba algo que eu vou te dizer agora. Às vezes nós, que somos cristãos, professamos a fé em Deus, estamos passando por uma lapidação, por uma transformação, nós precisamos lutar pela nossa bênção, precisamos lutar para ser fortalecidos espiritualmente, para que Deus vá tirando de nós todo o mal que foi semeado ao longo da nossa vida e também, muitas das vezes, sementes hereditárias, coisas que vieram sobre a nossa vida. Eu quero que você que está me ouvindo escute algo muito importante. Nós temos herança espiritual. Aquilo que os nossos pais fizeram, eles plantaram espiritualmente sobre as nossas vidas. E muitos de nós se tornaram cristãos porque têm uma herança espiritual, porque os pais já semearam essa herança espiritual. E muitas pessoas também são acometidas de maldições em suas vidas por causa de herança espiritual. Eu quero dizer a você que nesse encontro de Jacó, ele lutou, mostrando para Deus que ele não sairia dali enquanto ele não alcançasse a bênção dele. Assim, nós também devemos fazer. Muitas das vezes nós podemos ter errado, muitas vezes nós fomos acometidos de maldição de antepassado e nós nem temos uma profunda compreensão para entender o porquê estamos passando por isso. Mas o convite hoje é que nós possamos fazer como Jacó, reconhecendo o nosso erro, nos colocando diante de Deus sem retroceder, tendo um verdadeiro encontro com Deus. Muitas pessoas professam a fé, frequentam igrejas, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus e continuam vivendo no engano, continuam vivendo como Jacó, como se tudo estivesse bem. Porém, Jacó só foi transformado verdadeiramente quando teve um encontro com Deus em Peniel. Ou seja, no momento em que Jacó lutou por sua bênção. Nesse instante, o homem o abençoou. O homem que havia lutado com ele a noite inteira deu a bênção antes de ir embora. A bênção que ele lutou a vida inteira para receber. Porém, ele lutou a vida inteira de maneira errada. E de maneira errada ele não conseguia ser abençoado. Mas com Deus, Jacó recebeu uma bênção. E naquele momento, o homem trocou o nome de Jacó, que significava enganador, para Israel, filho de Deus, escolhido por Deus. Naquele instante, Jacó pôde ser verdadeiramente abençoado. O meu convite hoje a você que está me ouvindo é que tanto eu quanto você possamos lutar pela nossa bênção de maneira honesta, sem nenhum engano, sem nenhum tipo de maldição sobre as nossas vidas. E talvez você diga, Nara, essa palavra é muito pesada, eu não aceito isso sobre a minha vida, meu irmão e minha irmã. Devemos ser conscientes de que estamos infelizmente inseridos num mundo onde jaz no maligno, onde o inimigo já criou inúmeras estratégias para nos atacar e muitas das vezes depositando sobre nós pecados passados, mantendo-se preso a pecados antigos. E isso é uma coisa muito profunda, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas eu quero convidar você que está me ouvindo a entender que Deus deseja te abençoar, deseja tocar o seu nome e colocar você exatamente onde você tanto deseja. Porém, é necessário que você tenha um profundo encontro com Deus, que você se arrependa de seus pecados, de seus erros e seja como Jacó, persevere para alcançar a sua bênção, mas persevere para alcançar a sua bênção de maneira correta, dentro dos princípios de Deus, com Deus, e não com a sua própria força e muitas das vezes enganando o próximo. Que eu e você possamos entender hoje, a partir desse contexto, que para recebermos a bênção de Deus, nós não devemos caminhar no engano, não devemos caminhar acreditando que um pecado enganoso, ou a submissão, ou comportamentos distorcidos contra os princípios bíblicos podem nos favorecer, mas podem muitas das vezes trazer para a nossa vida maldição. Nós às vezes estamos tão enganados que não percebemos que nós estamos
nos amaldiçoando e não recebendo a bênção. Então, que hoje possamos reconhecer os nossos erros, pedindo perdão para Deus e buscando verdadeiramente ter o um encontro com Deus. E talvez você diga, Inara, como eu vou fazer isso? E eu vou dizer a você, coloque-se diante de Deus, pedindo a Ele que Ele abra os teus olhos, que Ele te mostre quais são os pontos na sua vida que muitas das vezes você vem errando, pecando e alimentando maldições, para que assim você possa, em nome de Jesus, ser liberto e liberta disso e viver dentro da bênção de Deus. Meu irmão e minha irmã, isso é uma instrução. Estamos usando aqui a realidade de Jacó, o exemplo de Jacó, a história de Jacó, para que nós possamos, através disso, extrair sabedoria espiritual, sabe, quebrando todo e qualquer mal nas nossas vidas, nos posicionando da maneira correta e conseguindo a nossa bênção. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e quero me colocar nessa oração também, Senhor. E quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que se volte para nós. Senhor, quantas vezes nós vivemos enganos, quantas das vezes nós também enganamos o nosso próximo, quantas das vezes estamos tão cegos, Senhor, que pecamos sem perceber que estamos pecando, que vivemos, Senhor, de maneira que nós não percebemos o tamanho dos erros que estamos causando, as maldições que estamos nutrindo, alimentando, e quantas das vezes estamos trazendo condenação para a nossa vida. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, nos ajudando, Senhor, a enxergar aquilo que estamos fazendo de errado, nos ajudando, Senhor, a corrigir os nossos erros, nos ajude a ter um verdadeiro encontro com o Senhor, orando verdadeiramente, com o coração aberto, em espírito e verdade, e encontrando aquilo que verdadeiramente precisamos encontrar, a nossa libertação, a nossa cura, o nosso verdadeiro encontro com o Senhor. Nos limpa, Senhor, nos purifica, Senhor, visita o nosso coração, visita a nossa alma, abra os nossos olhos e nos conduza, Senhor, a viver a nossa bênção, que o Senhor possa nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.